Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Olá, mais uma vez estamos aqui juntos na tela da TV Mar, programa Conectando, para conectar você a assuntos interessantes, pessoas interessantes, para que você possa impactar sua vida de forma positiva, tá? Estamos juntos e bem acompanhados aqui com a Agência Paradise. Você quer fazer um site, uma página de captura, uma arte bem elaborada para sua rede social, quer orientação para o seu podcast? agenciaparadise.com.br. Estamos juntos também com a Med Rádios. Med Rádios é um complexo médico hospitalar que fica na Gruta de Lourdes. Na Med Rádios você encontra diagnóstico por imagem, todos os exames de diagnóstico por imagem, centro de tratamento de câncer com técnicas avançadas, o Hospital Med Rádios para cirurgias, internamentos, cirurgias de alta complexidade também. E o Hospital Med Rádios agora está 24 horas com urgência e emergência para adultos. Med Rádios e você juntos pela vida. Estamos gravando o programa aqui no restaurante Petit Sucré. Esse lugar é muito bacana. Para quê? Para almoçar, para lanchar, para jantar, para realizar um evento. Sim, fala com eles, o telefone está na tela. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de saúde. Esse é um assunto que eu gosto muito, não é? Nós estamos recebendo aqui hoje, com muita satisfação, essa pessoa que é muito querida, doutora Cristiana Maia, médica radiologista, coordenadora dos setores de tomografia e ressonância magnética da Med Rádios. Tudo jóia, doutora? Olá, Edjane, tudo jóia. Muito obrigada pelo convite. Inicialmente, gostaria de falar com vocês que estão assistindo ao programa Conectando e dizer que é um grande prazer para mim poder participar com você, Edjane, nesse programa. Uma pessoa muito especial para mim também, porque eu tenho uma profunda admiração e respeito pelo ser humano que você é e pela profissional também. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Doutora Cris, que já laudou inúmeros exames meus. Com muita responsabilidade, né? Com muita responsabilidade, muita dedicação. Também ensina, né, a pessoas que estão estudando, alunos de medicina. E é importante dizer isso porque a área da medicina é uma área que eu sou muito encantada por ela. A gente tem que respeitar muito, né? Eu digo que quando a máquina da gente quebra, são eles que arrumam, que ajustam, né? Um diagnostica, o outro trata, o outro cuida. Isso é muito importante. Hoje a doutora Cristiana está aqui para conversar com a gente a respeito de um exame que oferece curiosidade. Tem muita gente que tem curiosidade a respeito. Um exame que é muito importante para vários diagnósticos e nós vamos conversar a respeito desses diferenciais. Eu estou falando a respeito do exame de ressonância magnética. Recentemente, nós vimos na mídia falar muito a respeito de endometriose. O exame de ressonância magnética, ele também contempla esse diagnóstico, né, doutora? Sim, com certeza, Edjane. É um diagnóstico que a gente consegue fazer por ressonância de uma forma muito acurada e não só para o diagnóstico. O exame serve também para o planejamento do tratamento. A gente vê quais são as áreas que são acometidas, porque a endometriose nada mais é do que o tecido uterino fora do útero. Então, tem vários locais de acometimento possíveis da endometriose. Então, pode ser perto da bexiga, atrás do útero, nos ovários, no reto. Então, a ressonância ela é um método assim, que tem uma resolução anatômica fantástica e é um método muito preciso. A gente consegue estudar de uma forma muito acurada todos os compartimentos, o compartimento anterior, o posterior, o médio, e dizer com muita segurança os locais que estão acometidos, que vai possibilitar um melhor tratamento para a paciente. Olha só, achei importante tocar inicialmente nesse assunto porque é uma coisa que está muito em alta. Esse diagnóstico ele tem sido cada dia mais revelado para inúmeras mulheres. E algumas ficam muito preocupadas. Nossa, será que isso tem tratamento? Será que tem cura? Não é? E aí agora a doutora Cristiana traz essa informação para a gente de que a ressonância ela não é só importante no momento do diagnóstico, mas também do planejamento do tratamento. E como é importante a gente saber, né, desse tratamento, ser bem planejado, porque quanto melhor é o planejamento, mais assertivo é a tomada de decisão, não é? Com certeza, Edjane. E também para o acompanhamento do tratamento, se está surtindo efeito, se teve alguma recidiva, se ficou alguma área, também a ressonância tem esse papel.
Quando a gente fala de ressonância magnética, às vezes a gente vai marcar ressonância magnética, a gente já recebe as orientações, fazem várias perguntas pra gente, inclusive, você tem maquiagem definitiva? Você tem piercing? Você tem isso, tem aquilo? Eu gostaria que a explicação viesse agora, né? Eu disse no início aí na abertura do programa que o interesse da gente é conectar as pessoas com assuntos que realmente possam impactar positivamente a vida delas, e eu acho que a informação é poder, não é? Com certeza. E entender as coisas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de entender, por que tá me perguntando isso, né? E aí, muitas coisas eu já perguntei à doutora Cristiane, por isso eu acho interessante trazer essa informação para você que está em casa também. Por que tantas perguntas na hora da gente fazer essa marcação para realizar esse exame? Então, isso é engraçado. Como você falou, eu trabalho lá na MedRádios e a gente tem todo o cuidado com isso. Tem até alguns pacientes que falam, minha Nossa Senhora, eu ligo para marcar o exame, a telefonista pergunta, ou faz um monte de perguntas, eu chego no setor, repetem as mesmas perguntas e muitas vezes a enfermagem repete de novo as perguntas. E por que tudo isso? Então, não é por acaso. O que precisa muito cuidado com esse método? O que a ressonância magnética ela oferece? Na verdade, a ressonância ela é um grande ímã. Um ímã sim, mas não é... Sabe o ímã que atrai o metal? Mas não é um ímã qualquer. É um ímã muito potente. Ela gera um campo magnético muitas vezes muito maior do que o campo magnético da Terra. Então, ela atrai tudo que é de metal. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa, um questionário bastante acurado para ver se o paciente tem algum metal que possa ser incompatível com o ambiente de ressonância magnética. Então, ele não pode entrar naquele ambiente. Tem algumas contraindicações, algumas condições que a gente pode reverter e outras não. A maioria a gente consegue com orientação. Você perguntou a respeito da maquiagem. Isso. Então, assim, a maquiagem, ela geralmente tem pigmentos ferromagnéticos. Então, as mulheres gostam, né, de se maquiar, todo mundo, a grande maioria pelo menos, mas então, assim, os pigmentos, eles podem esquentar durante a ressonância magnética. Eles têm que ser, a maquiagem normal, ela tem que ser removida antes do exame. E aí, por exemplo, o paciente tem uma maquiagem definitiva, ela pode fazer ressonância? Pode, desde que após 1 mês da maquiagem. Assim também como para tatuagem? Para tatuagem também. A tatuagem ela tem pigmentos que podem esquentar, pigmentos ferromagnéticos. Vai depender da região que a gente está estudando. Quanto mais perto do magneto, que é onde está esse ímã, que gera o campo magnético, na verdade, chama magneto, maior a chance de esquentar uma tatuagem. Então, digamos que eu vou fazer um exame do tornozelo e você tem uma tatuagem no ombro, dificilmente aquela tatuagem vai esquentar. Mas o paciente tem que ser orientado. Como você falou, informação é poder. A gente tem que informar o paciente, mas ele vai sofrer uma queimadura? Não. Ele pode sentir esquentar aquela tatuagem, o exame é interrompido, conversado com o paciente, e para ver se melhora, tá certo? A única contraindicação em relação à tatuagem é não posso fazer o paciente com sedação anestésica. Então, digamos que o paciente tem uma tatuagem em qualquer parte do corpo, eu não posso submeter o paciente a uma anestesia para fazer uma ressonância. Lá na MedRádios, a gente faz a ressonância magnética com acompanhamento de anestesista, mas o paciente que tem a tatuagem, ele não pode ser sedado. Por que isso? Porque se esquentar, ele vai estar sedado e não vai conseguir aferir. Então, isso pode gerar realmente uma queimadura. Esse esquentamento pode, eventualmente, virar uma queimadura. Então, a gente não pode fazer. E tem que estar apto, sensível, para poder dar a informação de que isso está acontecendo. Consciente. Tem que estar consciente. Mesma coisa um paciente comatoso, também não pode. Tá certo? Ele tem que estar consciente para E se aquecer? Se a tatuagem tiver sido feita há pouco tempo, esse aquecimento pode criar algum borrão? Pode. Exatamente. Então, assim, antes de 1 mês, a tatuagem e a maquiagem definitiva também. Sobrancelha, né? Fazem muita. Então, ela pode ficar disforme, pode ficar meio borrada. Tanto a tatuagem como a maquiagem. Então, a gente tem o dever de informar o paciente. Olha, sua tatuagem tem menos de 1 mês. O seu exame é um exame de emergência, é um exame de urgência. Ou você pode esperar que passe o tempo de 1 mês para fazer o exame. Eventualmente, o paciente precisa daquele exame, está com um diagnóstico que precisa ser firmado, precisa fazer aquele exame com urgência, ele assume o risco.
mas a grande maioria espera, dá um mês e faz o exame para não perder a tatuagem, né? Tem alguma implicação com os cílios? Eu tô agora trazendo para realidade. Eu não uso não, viu? Eu não tô com cílios postiços não. Porém, a gente gosta de perguntar porque atualmente está muito em moda. Muitas pessoas estão utilizando, né? Aqueles cílios com imã, né, Jane? Aqueles cílios tem que ser retirados antes do exame. Tem uma série de cuidados, então maquiagem tem que ser retirada, cílios postiços tem que ser retirado antes do exame, cabelo tem que ser secado, então é comum, às vezes a gente fala no agendamento, tem que secar o cabelo, mas eventualmente vai algumas mulheres com cabelo molhado, esse cabelo tem que ser secado, no setor de ressonância sempre tem secador nas dependências para secar o cabelo. Então, realmente, é uma série de cuidados em prol do paciente, da segurança do paciente. Tudo que for metal, na verdade, você olha para uma ressonância, então, aquela sala ela tem que ser limpa, né? Então, mas ela não pode ser limpa da mesma forma, com a vassoura normal, com a pá normal. Ela tem que ser limpa com o metal que seja compatível. Existem metais que são compatíveis com aquele ambiente. A marca que entra ali dentro também ela é compatível com o ambiente de ressonância magnética, o respirador é compatível, todos os equipamentos, sem exceção, têm que ser compatíveis com a ressonância. Especializados para aquela área. Especializados para aquela área. Tem muita gente que tem dúvida, assim, eu fiz uma cirurgia cardíaca, tem aquelas suturas no externo, já viu, Jane? Aquelas suturas Sim. no externo, fica uma cicatriz aqui. Então, aqui você imagina que para operar o coração, você tem que seccionar, abrir o osso, que é o externo, esse osso que a gente tem aqui na frente, então você tem que fazer um corte, o médico, o cirurgião cardíaco tem que fazer uma incisão longitudinal no externo, e depois como é que você vai fechar o osso? Não é como um corte qualquer, que você fecha a pele com fio de nylon, você tem que fechar com fio metálico. Então, essa é uma dúvida muito frequente. Eu tenho uma sutura metálica no externo, fica por baixo da pele, tá? A sutura. Mas eu posso ir para ressonância? Pode, não tem risco nenhum. Prótese metálica também, que seja interna, também. O paciente fraturou o fêmur, tem uma prótese de quadril, ele pode ir para o ambiente de ressonância magnética com segurança, exceto se ele for fazer o exame com sedação anestésica, que aí não pode. Então, assim, estou falando isso porque, eventualmente, tem alguém que está escutando o seu programa que tenha algum dispositivo e tenha dúvida, será que eu posso fazer? Será que não? Então, vou falar uma série de coisas, assim, que a gente se depara no nosso dia a dia com essas dúvidas, se pode ou não. Estente, paciente que fez uma estente na coronária, nas artérias do coração, são compatíveis com ressonância, uma molazinha, um metalzinho que coloca nas artérias do coração, não tem problema nenhum, pode se submeter com segurança. O paciente fez uma cirurgia de vesícula, tem aqueles clipes também metálicos no abdômen, também pode. Catéteres. Eu lembrei porque... Catéter portocácio, né? Que você está falando, que é um catéter que os pacientes oncológicos, os pacientes que têm câncer, eles implantam, a grande maioria implantam catéter para fazer a quimioterapia, que é um tratamento mais longo. Então, toda vez que você pegar uma veia periférica, a veia desidrata. Então, geralmente, se instala um dispositivo, esse catéter que a Jane comentou, que é o Portocate, e que aí ele fica lá implantado no subcutâneo do paciente, na região torácica, e quando for fazer a quimioterapia, só colocar a agulha e injeta o quimioterápico. Esse catéter é totalmente compatível com a ressonância magnética, não tem risco nenhum, pode você, com segurança, se você é um paciente oncológico, não tem problema nenhum em relação a esse tipo de catéter. Pode ir tranquilo. Agora a gente vai no intervalo comercial rápido. Muita informação legal, né? Por que eu digo que é legal? Porque, como eu falei anteriormente, informação, conhecimento é poder, tranquiliza as pessoas, porque, olha, gente, ressonância magnética serve para vários diagnósticos. Inicialmente a gente falou aí da endometriose, mas são vários os diagnósticos, atletas que fazem muita ressonância magnética. Então a gente vai falar tudo isso daqui a pouco no segundo bloco. Espera aí que eu volto já. Sou o Dr. Rodrigo Vegetti, médico anestesista do Hospital Med-Radios. Queria falar para vocês que uma das responsabilidades do anestesista é garantir a ausência da dor, da consciência e de outras sensações ao paciente durante os procedimentos cirúrgicos e de diagnósticos, identificando e tratando alterações nas funções vitais.
Durante todo esse processo, a consulta pré-anestésica é de grande valia. Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM-AL 5641. De volta aqui no Conectando, a conversa de hoje está super interessante com a doutora Cristiana Maia, ela que é médica, radiologista, coordenadora dos setores de ressonância magnética e tomografia da Med Rádios. Nós já falamos aqui, ela já falou a respeito dos dispositivos que permitem a realização do exame e aqueles que não permitem. Tem mais algum que a gente possa citar, doutora? Tem, Elidiane, um cuidado que a gente tem muito é em relação a clipe de aneurisma cerebral. Então, um paciente que clipou o aneurisma, fez uma cirurgia para correção de aneurisma cerebral e tem um clipe cerebral. De 1995 para trás, os mais antigos, nenhum é compatível com ressonância magnética. De 1995 para cá, muitos são compatíveis. A grande maioria é compatível nos dias atuais. O que a gente precisa? Geralmente o paciente ele tem um cartãozinho que é fornecido pelo médico que efetuou o procedimento, ele tem um cartãozinho falando a marca, o modelo, e a maioria eles já falam se são compatíveis ou não com ressonância magnética. Isso serve para qualquer dispositivo metálico. Mas, assim, eventualmente não tem essa informação se é compatível ou não. Existe um site internacional, que é o MRI Safety, que a gente sempre consulta, que ele tem todos os dispositivos no mundo listados e a gente tem a obrigação, como médico, como biomédico, como pessoal da enfermagem, consultar esse site em caso de dúvida. Tá? Então, a gente não pode arriscar a vida de um paciente. Uma dúvida também que tem muito em ambiente de ressonância é projétil de arma de fogo. Então, o paciente levou um tiro, uma bala perdida, ficou estilhaços, ficou fragmentos de arma de fogo alojado no projétil, corpo. Né? De projétil de arma de fogo alojado no corpo. E mesmo fragmentos, pedacinhos, assim, o tiro entrou, passou de raspão, mas ficou alguns fragmentozinhos. A grande maioria pode fazer ressonância, mas a gente tem que ter certeza aonde estão esses fragmentos. Então, assim, ressonância é um lugar de muito segurança. A gente não pode arriscar o paciente. O que é que a gente faz? A gente ou faz uma radiografia ou, o que é melhor, faz uma tomografia. Então, o paciente que no questionário ele afirma, eu tenho um projétil de arma de fogo alojado no corpo. Foi na minha perna, foi no meu braço, foi no meu rosto. A gente tem que saber exatamente o local. Então, se você tem um projétil alojado no corpo, a gente coloca o paciente na tomografia, lá na clínica, sem ônus para o paciente vai fazer uma toma e a gente vai ter certeza onde ele está alojado. Então, se o projétil estiver perto de artéria, veia ou nervo nobre, que são os mais calibrosos, não pode fazer. Se tiver intraorbitário, dentro da órbita do olho, não pode fazer também. E se tiver dentro de articulação, também não. O restante pode fazer de forma tranquila, sem risco nenhum para o paciente. Uma outra coisa também, que também a gente se depara muito no nosso dia a dia, é portador de marca-passo cardíaco. Verdade. Daqueles marca-passos que você não pode, inclusive no aeroporto, né? Você não pode passar aquele detector de metal. Ressonância, a grande maioria dos marca-passos não são compatíveis. A grande maioria. Tem os marca-passos atuais que eles são compatíveis. Mas, assim, a gente precisa ter todo um cuidado a respeito disso, verificar se realmente esse exame é seguro para o paciente, é necessário para o paciente, se pode ser substituído por uma outra modalidade de estudo. E, em geral, o que se preconiza, o que se orienta é que o técnico de eletrofisiologia, o que é responsável pelo marca-passo, ele esteja presente na clínica para acompanhar todo o processo, mudar eventualmente alguma programação, desconectar antes e reconectar depois do exame. Veja como é importante, né? Quanto cuidado, gente, tem por trás de uma realização segura de um exame desse. E aí, quando a doutora Cristiana falou compatibilidade, eu lembrei de que alguns pacientes, eles
pensam assim, eu não quero fazer não a tomografia, ou eu não quero fazer não a ultrassonografia, eu quero fazer logo uma ressonância magnética. A gente ouve muito isso, né? Eu quero fazer logo uma ressonância magnética. Na verdade, querendo dizer, deixando nas entrelinhas de que esse exame é o mais importante, que esse é o mais esclarecedor, mas na verdade, do ponto de vista do médico radiologista, existe diferença e possibilidades de diagnosticar através de uma tomografia, de uma ultrassonografia, de uma ressonância, mais especificamente da tomografia e da ressonância, que elas andam meio que ali lado a lado, né? Isso é uma ótima pergunta, Edjane. Eu acho que vai tirar muitas dúvidas, esclarecer, desmistificar um pouco essa questão. A ressonância, dentro da radiologia diagnóstico por imagem, é o método mais complexo e mais sofisticado. Então, muita gente, como você falou, eu quero logo fazer uma ressonância. Tem algumas patologias, algumas doenças que a ressonância magnética, ela não é boa. Por que ela não é boa? Por exemplo, para pulmão, a tomografia é o método padrão ouro, é o método de escolha para avaliação do pulmão. A ressonância magnética, ela não é boa. Por quê? Porque o ar, ele não emite um sinal bom de ressonância magnética. Então, a gente consegue avaliar, mas não com tanta precisão como a tomografia. Cálculo renal, ultrassonografia e a tomografia são bem superiores. A ressonância também não é boa para cálculo renal. De modo geral, a ressonância, ela é um método fantástico. É um método lindo, eu sou apaixonada por ressonância, assim, é um método fantástico, muito preciso, que diagnósticos que a gente faz com muita segurança, mas nem sempre é necessário. Tá? É um exame que ele demora um pouco mais. Uma coisa que eu esqueci de falar, Edjane, que realmente é uma coisa assim que a gente está bem animado, assim, bem satisfeito lá na MedRads. Recentemente a gente adquiriu uns softwares que eles aceleram o tempo de ressonância magnética. Então, qual é a grande dificuldade de uma ressonância? É o tempo. Então, se você faz uma tomografia, é minutos, 2 minutos, é uma tomografia no máximo, eventualmente o abdômen são 5 minutos. Mas assim, um exame muito rápido. A ressonância é um exame que demora muito mais. Então, a gente demorava uma média de 30 minutos, 40, tinha protocolos quando era muito específico, muito detalhado, que chegava a demorar 1 hora de exame, e hoje em dia a gente não tem mais isso. Então, isso é uma grande satisfação, isso aumenta muito o conforto para o paciente. A radiologia, ela é um campo que acelera muito, a inovação tecnológica não para. Então, assim, teve uma série de softwares e atualizações que foram adquiridas pela MedRads. É um grande prazer para mim fazer parte dessa empresa que prima por qualidade e visando o conforto e a segurança para o paciente. Então, o exame que a gente demorava 30, 40 minutos para fazer, a gente está fazendo uma média de 10, 15 minutos. Então, isso é uma coisa fantástica. Isso é uma ótima notícia, né? Para mim, então, faço sempre, é uma ótima notícia. E quando ela chegou, eu disse assim, doutora Cris, a ressonância. E outra coisa... É o exame que eu mais sofro para fazer. Não pode dormir, respira, eu não durma. Mesmo com barulho, tem gente que dorme, eu sou uma dessas, viu? E outra coisa, assim, a gente aumentou essa rapidez, conseguiu adquirir uma rapidez nos protocolos, mas com aumento de qualidade de imagem. Então, realmente é uma coisa fantástica. E que isso é tudo decorrente de softwares que foram atualizados e melhorados, né? Visando conforto realmente para o paciente. Assim, quando o exame demora muito, a chance do paciente mexer, do paciente não respirar de forma adequada é grande. Então, isso assim, facilitou muito o diagnóstico médico, deu uma segurança muito grande para nós médicos e também muito conforto para o paciente. Isso é muito bom, né? É uma boa notícia também a respeito da tomografia computadorizada, que está bem rápida lá também, né? Com a máquina nova, né? Estou dizendo, gente, que eu sou paciente, né? E tomografia é engraçada, Edjane, porque assim, eu faço angiotomografia de coronária e assim, o aparelho que tem lá é um aparelho muito rápido, os protocolos muito assim, a gente tem esse cuidado assim, de fazer protocolos muito apurados e muito detalhados. Mesmo ele sendo assim, ele é muito rápido. Eu faço coronária, o exame acabou, depois é que mostra as imagens, para ver como ele é tão rápido, a aquisição do exame, depois é que vai processar as imagens, assim, é uma coisa fantástica. O exame já acabou, então realmente a inovação tecnológica no campo da radiologia e diagnóstico por imagem é sensacional. A inovação que existe e a busca, a disposição em trazer aqui pra gente também, né? Em Maceió, isso é muito bom. É uma equipe muito engajada para poder propiciar isso para o paciente. Aí eu falo como paciente
satisfeita que fico, né? De saber assim, nossa, vai demorar menos, vai ser rápido. Isso é muito legal, né? Doutora, antes da gente terminar, a gente tem um tempinho ainda. Quais os principais diagnósticos que podem ser feitos através da ressonância magnética? A gente sabe que tem em várias partes do corpo, né? Mas assim, algo mais completo, então, mais... A ressonância ela é um método padrão ouro, um método de escolha para músculo esquelético. Então, assim, articulação, joelho, tornozelo, pé, punho, ombro, é um método melhor que existe para ver cartilagem, menisco, ligamento, tudo relacionado ao sistema músculo-esquelético. É um método também fantástico para o sistema nervoso central, para o cérebro do paciente. Um método muito bom para as mamas, tá? Então, assim, muita gente conhece mamografia, conhece ultrassonografia de mama, mas existe também a ressonância magnética. A ressonância magnética, ela não é um método de rastreamento para todas as mulheres com câncer de mama, mas ela é de rastreamento para algumas mulheres, como mulheres, por exemplo, que têm uma história familiar muito forte de câncer de mama, e para mulheres que têm algumas mutações, como BRCA1, BRCA2, tem essa indicação de ressonância magnética para rastreamento. Mulheres que foram submetidas à radioterapia no tórax, quando jovem, também tem essa indicação para rastreamento. Aí deve fazer a ressonância magnética anual das mamas. E, com exceção dessas, a ressonância magnética das mamas, ela é um método complementar à ultrassonografia e a mamografia, para orientar o tratamento e ver a localização, procurar lesões ocultas. Ela é um método fantástico, como você falou no início, para endometriose, para tudo que diz respeito à medicina interna. O que é medicina interna? Os órgãos abdominais e pélvicos. Para os homens também facilita muito, né? Também. Porque tem quando a gente fala assim, vai para o urologista... E aquele toque. Muitas vezes a gente sabe que a ressonância magnética ela não é um exame no Brasil, e aí eu estou falando em âmbito nacional, que seja super indicado, como a doutora falou, não é um exame de rastreio, porque a gente sabe que o exame de rastreio ele precisa ser aquele exame que dá uma condição de ser acessado pela maior quantidade de pessoas da população brasileira, né? Não é o caso da ressonância magnética, mas é um exame muito esclarecedor. Para o homem também, não é? Para o homem também. Existe a ressonância de próstata, que a ressonância de próstata é fantástica, assim, ela consegue detectar lesões com alta precisão, também acompanhar o tratamento do paciente, orientar também qual vai ser a conduta para aquele caso. Existem pacientes que tem o PSA elevado, então ele pode também ser submetido a uma avaliação por ressonância magnética, eventualmente também fazer uma coisa que a gente faz, que é feito muito também, é a biópsia guiada, a biópsia com fusão de imagens adquiridas na ressonância. Então isso facilita o médico que ele obtenha o fragmento na área que é mais suspeita de câncer, então a chance da biópsia dar positiva é maior. Precisão, né? Mais precisa, exatamente. Então, gente, só dá positivo se tiver positivo, né? Porque a pessoa que está lá do outro lado, o paciente que não quer fazer, já tudo é um motivo, né? Mas ela está falando que a chance de dar positivo quando está positivo. Só dá também, positivo, né, Dejane? E de dar negativo também, é uma precisão maior, né? É um método muito preciso. Então, se realmente não der nada, a ressonância excluir causas, por exemplo, câncer, pode ficar tranquilo, porque realmente é um método muito preciso, muito acurado, muito seguro para o paciente. E um método sem radiação. Não tem radiação, por isso que pode ser feito em gestante também. Muita gente pergunta isso. Se pode ser feito em gestante, pode. Tem só uma cautela no primeiro trimestre da gestação, deve ser evitado. Após isso, o método factível. Coisa boa, hein? Gostou dessas informações? Tirou muitas dúvidas aí do outro lado? Doutora, já vou agradecer. Chegamos ao final desse bate-papo com tanta coisa boa que ainda poderia ser dita aqui, né? Oi, Edjane, eu que agradeço mais uma vez seu convite e desejo todo o sucesso do mundo para você no seu programa. Muito obrigada. Doutora Cristiana Maia, médica radiologista, nos falando a respeito de ressonância magnética, de diagnóstico por imagem, de protocolos, de precisão, um assunto muito interessante e esclarecedor para você que pode se beneficiar através desse diagnóstico, desse exame, tá? Beijo grande para você que está em casa, você que está nos assistindo, lembrando que todos os dias às 22 horas na telinha da TV Mar tem o Conectando, nós temos reprises às 8 horas da manhã e às 13 horas e 30 minutos
Depois a gente vai lá para o nosso canal e você confere todos os programas. Beijo grande, estamos na TV Mar 20 anos com você. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.